Marco, os primeiros 5 minutos é contigo e com o nosso convidado. Até porque tu és de... O Marco... Isso é ótimo. O Marco é de Viseu, é músico. O Samuel é de Tondela, é músico. Estavam a falar lá de um teatro. É o teatro em Tondela? Sim, em Tondela. Marco, o show é teu agora. Então, olha, podemos começar por aí. Vamos a isso, vamos falar de Tondela. Pode chegar o microfone um bocadinho mais para ti. Se quiseres falar de Viseu, linda cidade museu onde Grão Vasco nasceu, também percebo. É que são concelhos vizinhos e amigos, não há rivalidade entre Tondela. Há uma grande rivalidade que tem-se tornado unilateral entre os adeptos do Académico de Viseu e do Desportivo de Tondela, porque Tondela está na primeira divisão e é um bocado escandaloso para uma cidade pequena ser a representante da Beira Alta, ao pé da capital da Beira Alta, uma das, mas a principal, que é Viseu. Ok. Eu compreendo esse ressentimento. Marco, o show é teu, os próximos 5 minutos. Deixa só um bocadinho o microfone, desculpa lá, Samuel. Está muito direto. Está muito direto. Mas os microfones ficam à frente da minha cara, favorecem-nos sempre. Então, olha, uma das coisas que eu posso começar por te perguntar é justamente no seguimento da conversa que tivemos sobre o Teatro à Certo. E eu sei que isto pode parecer uma conversa um bocado gasta sobre a questão dos apoios, de como é que estas coisas funcionam, mas uma das coisas que comentámos foi que de facto o Teatro à Certo fez um trabalho incrível na promoção de música e de teatro e de cultura, nomeadamente falámos de John Scofield que vinha cá, a pianista que falaste também que tínhamos tipo Berlim, né? Londres, Paris e de repente Tondela. Fala-me como é que se vive no interior a cena cultural e como é que estão a nível de apoio e se é possível viver, se vieste para cá por necessidade. Fala-me desse percurso. Eu não consigo falar por todo o interior, embora seja mesmo do interior, Tondela fica no coração. Tu sabes que estás geograficamente próximo, se pensarmos no mapa de Portugal como um corpo humano, nós estamos no coração. É mas de facto o interior que eu conheço, sobretudo por intermédio da Acerte e das pessoas da Acerte e do Teatro Trigo Limpo, é um interior muito privilegiado, porque lá está, eu via concertos que eu sei que não chegavam a todo o sítio do país, nem sequer às capitais de vez em quando. Sim, nem sequer a Lisboa. É verdade que Lisboa tinha incomparavelmente mais oferta cultural, acessibilidade muito diferente, mas por outro lado, crescer num interior onde há gente tão fervorosa a querer que nós não fiquemos isolados culturalmente da mesma forma que estamos isolados geograficamente, criou também uma espécie de responsabilidade nos tondelenses, sobretudo os da minha geração. Nós não faltávamos às coisas que estavam a acontecer. Nós não nos podíamos dar ao luxo de faltar às coisas. Enquanto que aqui em baixo a oferta cultural sempre foi facultativa. E banalizamos quase, não é? Por ser facultativa. Podemos ir, podemos não ir. Não vamos a ir, estamos ao próximo. Nós ali íamos a tudo. E íamos assistir, sei lá. Isto é um exemplo um bocado ridículo, embora na pré-adolescência isto não fosse assim ridículo, fosse bastante notório. Eu lembro que fui com a minha escola, quando andava no 5º ano, ver um teatro da Certo em que havia nudez, que é uma coisa impensável no coração do Cavaquistão. Exatamente, no coração do Cavaquistão, de repente estamos a ver uma peça apresentada às escolas em que havia nudez. Mas devidamente enquadrada, claro, não é? Não era uma coisa não era uma coisa minimamente banalizada, mas de facto marca para uma criança ver nudez no teatro e perceber que existe uma justificação para aquilo estar a acontecer. Existe também uma noção quase de rebeldia contra padrões aos quais estivemos submetidos durante 40 anos de ditadura e que agora é preciso ser libertados. E começar no interior, onde a ditadura mais dificilmente estava a ser limpa, os resquícios ainda estavam muito lá, e nós começámos a compreender isso muito cedo. E de repente há certo, essa casa que ainda hoje existe e que continua lá sobretudo com o grande Zé Rui, um dos grandes impulsionadores da atividade cultural em Tondela. Na minha adolescência final, tornou-se a minha segunda casa. Eles abriam as portas para eu ter lá ensaios com a minha banda, havia espetáculos e convidavam-nos miúdos. Vamos ver o clube. O Clube Desportivo de Tondela. Não, sério. Eu tenho aqui na minha. Pronto, eu sou muito grato a este passado do interior que, por ser remoto, não quis sê-lo e tentou contrariá-lo da maneira que podia, que foi com a oferta cultural. Isso enquanto espectador, beneficiaste, enquanto artista em ascensão. Dei os meus primeiros passos lá. Mas depois tiveste que sair, não é? Sim, tive que sair. Embora eu saí, eu não sonhava que ia fazer da minha vida a música, ou a música a minha vida. Não sonhava, quer dizer, nem sequer tinha essa ambição, parecia-me bom demais. E se calhar é um complexo pequenês que também pode ter que ver com a interioridade, com Portugal interior. Não tinha essas aspirações. Eu fazia as minhas canções
porque eu tenho dito isto muitas vezes e parece uma coisa romântica, mas eu faço música e continuo a fazê-la por uma inevitabilidade, porque comecei a fazer e não consigo parar, não quero deixar aquilo. E isto antes de fazê-lo de forma profissional. Então eu dei aulas durante muitos anos, e dei aulas de educação visual e andei pelo país todo. E estava mais ou menos sediado em Coimbra, depois fui para Évora, e em Évora foi quando começou a acontecer um burburinho em torno das coisas que eu estava a fazer na música e da malta que me acompanhava na altura, e aí sim Lisboa tornou-se um sítio conveniente, pelo menos. Eu gosto muito de Lisboa. Eu estou em Lisboa neste momento por convicção. Para além não estás contrariado, não é? Não, convicção não é só condição, estou também por convicção. Eu gosto mesmo de Lisboa, e de facto é um sítio... É triste assumir esta polarização em torno de Lisboa, mas é um sítio muito mais cómodo para fazer aquilo que eu faço. Claro. Marco, tu guarda mais questões. Seguramente queres intervir durante a conversa de hoje com o Samuel. Estás à vontade, o microfone. Aliás, tu controlas o microfone. Se quiseres, tiras-me o pio. Mas estavas a dizer, eu não sei. Nem posso fazer de conta e não estou. Bom, sou eu que estou a controlar. Vamos então à questão. Temos que já falar. Aliás, foi esse o motivo pelo qual não é que não merecias vir cá por outra razão, mas foi o gatilho para ter aqui mais rapidamente. Eu devo dizer que não me informei a fundo sobre a questão, porque eu quero ouvir pela tua boca a versão dos acontecimentos. O que é que sucedeu para tu durante ali uns dias estás a ser muito mencionado no Twitter e referenciado por uma declaração? Eu não sei, tens que contextualizar. O que é que se passou? Bem, houve um amigo meu, aliás, dois amigos, até porque quem estará mais ou menos a encabeçar aquela declaração que saiu terá sido o Pedro Mexia, e o Francisco de Mendes da Silva falou comigo e dizer: olha, pessoal que não é tradicionalmente socialista vai assinar uma declaração que repudia um bocado a contaminação da direita tradicional com os movimentos de extrema-direita, e não nos revemos em Trump, não nos revemos no Bolsonaro, estamos um bocado de pé atrás em relação a acordos que se possam fazer com pessoas que aceitam nas suas fileiras ideais que nós nunca perfilhámos. E eu, obviamente, manda-me isso, se concordar com tudo o que lá estiver escrito, obviamente vou subscrever. E de facto aquilo chegou-me e eu concordei absolutamente com tudo. Parece-me até um texto inatacável, e foi bastante atacado, mas sempre com rodeios, ninguém conseguiu. Atacado à esquerda? Não, sobretudo mais atacada à direita. À direita? Sim. Atacada à direita. Atacada à esquerda, eu nem sei se foi bem um ataque, embora tenha começado com um ataque, mas eu, por ser músico e as pessoas não estarem habituadas de todo a conceber que exista alguém que não perfilhe ideais de esquerda, e isto para mim é curioso, isto ter acontecido nesta altura, quando eu me sinto, se calhar, menos de direita do que alguma vez me senti na vida. Aliás, tudo aquilo com que eu me relaciono com a direita tem mais que ver até com o simples facto de eu, na altura em que eu me desenvolvi politicamente, na minha cabeça, isto vai parecer muito estranho dizer que sou de direita quando nem sequer tenho pais ricos, nem tenho... é um dos muitos preconceitos que existem à volta da direita, não é? Mas a minha noção de direita, que terá, a minha afeição pela direita, que terá crescido sobretudo no início do século, final do século passado, tem a ver com um espaço de liberdade que eu só conheço na direita. O que é que eu quero dizer com isto? Não quero dizer que a esquerda é toda tendencialmente fascista, um fascismo de esquerda. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma questão ideológica, uma questão doutrinária, uma questão dogmática. Na direita portuguesa... Não há dogmas, ou há poucos? Há muito poucos dogmas. Até é muito difícil traçar o que é que existe de ideologia nos partidos da direita portuguesa. Fala-se dos democratas cristãos, embora isso não seja propriamente uma ideologia, é mais uma família alargada ideológica. Os social-democratas, tradicionalmente, nem sequer são de direita. Em Portugal são... Mais centristas que outra coisa? São centro-esquerda, uma variação, uma espécie de dissidência, variação do socialismo. Mas o simples facto de a esquerda, isso agora também entretanto mudou, mas a esquerda sempre foi muito mais dogmática, muito mais doutrinária, num certo sentido até mais facciosa por causa disso. E no meu entendimento político, que não é o meu entendimento maior da vida, não me interessam fações, não me interessa ter que corresponder a uma ideologia. Ou seja, o meu caminho político não é orientar a minha vida em torno da minha escolha política, é o inverso. É orientar a minha escolha política em torno das concepções que eu tenho para a minha vida. Podem, inclusivamente, ser alteradas. Nada contra. Não é? Mas nenhum dos meus dogmas, nenhuma das coisas em que eu acredito e que nunca quero largar de acreditar estão confinadas à política. Não estão. Os meus dogmas têm a ver com a minha fé, a minha família, os meus amigos, o que quer que seja. Não tem a ver com política. E a política, na política cada caso é um caso. E depois na política partidária as coisas complicam-se ainda mais.
complicam-se ainda muito mais. Então, eu acho que aquilo que criou mais burburinho foi alguém do ousar do meio artístico. Claro. Porque é muito raro ver alguém na música, enfim, no panorama artístico português, mas sobretudo na música, alguém definir-se politicamente de direita, ou pelo menos... Sim, mas eu não tenho problema nenhum com a palavra direita, até porque houve alturas em que eu me afirmei de direita porque sabia que isso, de certa forma, ao contrário do que aconteceu até aos anos 70... ser de direita hoje em dia é a coisa mais revolucionária que tu podes afirmar, é a coisa mais contracorrente que tu podes afirmar. Então, até pela provocação, ser de direita é uma coisa que eu acho mais punk do que ser. Sem dúvida. Do que ser o problema é a tal contaminação, da qual tu subscreveste essa carta, a contaminação de um extremismo. Que não tem nada a ver, com aqueles com os teus princípios de vida, não é? Claro que há pouco enunciaste. Bom, haveremos de voltar a este assunto seguramente, mas já está esclarecido. Até porque criou aqui, não sei quais foram as sequelas que tu ainda tens disso, se tens alguma. Já agora para dar continuidade, o que aconteceu foi que de repente no Twitter isso tornou-se de facto um assunto. Foi engraçado porque no início, na gênese do assunto, de facto houve essa reação: este gajo é de direita, vamos cancelá-lo. Até pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim, que têm a sua graça. Mas eu não assisti em primeira mão, porque eu já não sei a password do meu Twitter há mais de 10 anos, mas recebia de amigos, e sobretudo de amigos de esquerda, comecei a receber os prints, e era hilariante. Foi de facto uma tarde muito divertida. Chamaram-te tudo. Mas sobretudo pessoas a defender-me, que foi engraçado. A partir de determinada altura havia pessoas a defender-me. É verdade que havia uma defesa também um bocado perniciosa, que era: este tipo é direita, mas tem que ouvir o que ele diz. Pode ser boa pessoa. Mas até pode ser boa pessoa. Havia um bocado esse expoente de uma tendência que é... que também é uma coisa perniciosa em alguma esquerda. Eu acho que não é de toda a esquerda, felizmente, que é basta tudo assumires como de esquerda para, de alguma maneira, já teres cumprido o teu papel social de solidariedade e de estar do lado certo da história. Esses valores, a esquerda apropriou-se um bocadinho desses valores, não é? Sim, é verdade. É um salvo-conduto seres de esquerda para seres imediatamente uma boa pessoa. Por outro lado, se és direita, és fascista, és filho do papá, és veto, és não sei o quê, e não és solidário com ninguém. Pronto, e nesse sentido, sobretudo eu acho que quem não me conhece, houve pessoas que me conhecem e que têm algumas reservas para comigo, que não têm nada a ver com a política, que foram lá também meter achas na fogueira, que eu vi nesses prints que me mandaram. Mas de repente começou, lá está, essa defesa de caráter, não só de gente de esquerda que até gosta da minha música e foi defender-me por causa da minha música, etc. Sim, ele é direito, mas até toca bem. Ele toca bem, tem umas músicas giras. Mas de repente também, no fim, já era um exagero de pessoas a defender-me de acusações que nem sequer tinham sido feitas, e também tem a sua piada. Sim. E tu foste, digamos, quase uma testemunha disto, um espectador. Mas fui um espectador. Não foi um tumulto que me tivesse desagradado, confesso. Não é uma questão de mediatismo, de repente. Mas foi entertaining? Foi muito. A minha mulher chegou a casa, ela não estava a par de nada e nós passámos ali um serão a rir-nos das coisas que nos estavam a mandar. Olha que fixe. Bem, vamos às perguntas dos nossos patronos. Esta vem do seguidor de Cristo. Tu és um seguidor de Cristo, não és? O atleta de Cristo, que eram os desportistas seguidores de Cristo. E ele andava bastante, que ele era muito permitido.